Lisboa de tantos encantos, guardas a saudade que ficou. O rio corre pelos teus cantos, feitos da água que sou. Gentes de todas as cores partem e chegam a ti. Tantos mistérios escondes nas noites que eu lá vivi. Lisboa de encanto pelo qual me perdi, eu espero entretanto que lembres de mim. Lisboa de encanto que eu canto em paixão, que eu guardo entretanto no meu coração. Alma gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subsiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Luís de Camões. Talvez ninguém tenha cantado melhor a alma portuguesa e a cidade de Lisboa que Luís Vaz de Camões, seu filho e poeta mais ilustre. Numa literatura que tem Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, Gil Vicente, Camilo Castelo Branco e tantos outros, ser o mais ilustre e famoso não é tarefa para simples mortais. E Luís de Camões está muito longe de ter sido um homem comum. Sua vida conturbada a viveu em altos e baixos. Frequentou as mais distintas cortes. Gozou de amores de damas da nobreza, mas também levou a vida boêmia, deitando-se com plebeias e animadoras de tavernas e cabarés. Teria mantido uma paixão secreta pela infanta Dona Maria, irmã do rei, audácia que o levou à prisão. Mas também se apaixonou por Dinamene, uma obscura donzela chinesa que morreu em um naufrágio no rio Mekong, na China, versão contestada por alguns historiadores. Luís Vaz de Camões teria nascido em Lisboa em 1574, que o homenageia em uma praça no bairro do Chiado. No centro da praça, ou coloquialmente Largo, como dizem os portugueses, em 1867, foi erguido um grande monumento em bronze, com 4 metros de altura, sobre um pedestal de granito. Neste foram dispostos 8 figuras que representam escritores, matemáticos e estudiosos portugueses, muitos dos quais trabalhavam para o Reino de Portugal. A obra de Camões, Os Lusíadas, é uma poesia épica com influências da mitologia grego-romana, publicada em 1572. Sua ação central é a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, à volta da qual se desenvolvem outros episódios da história de Portugal, glorificando seu povo. Com esta obra-prima, Camões foi um renovador da língua portuguesa, tornando-se um dos mais fortes símbolos de identidade da sua pátria, sendo uma referência para toda a comunidade lusófona internacional. Hoje, Camões é considerado um dos maiores vultos literários da tradição ocidental, sendo traduzido para várias línguas e tornando-se objeto de uma vasta quantidade de estudos críticos. A apenas alguns metros da praça e monumento a Camões se encontra o Largo do Chiado, onde foi erguida uma estátua do poeta Antônio Ribeiro Chiado, que viveu no século XVI, contemporâneo de Camões. Tem este nome por ter vivido muitos anos na Rua Chiado, hoje chamada Almeida Garré. Em Évora, onde nasceu em 1520, foi frade da Ordem dos Franciscanos. Abandonando a vida de clausura, transferiu-se para Lisboa, onde seu talento com as palavras o tornou conhecido na zona lisboeta do Chiado.
Continuou levando vida celibatária, vestindo-se sempre com o hábito clerical, como representado na estátua. Do outro lado do Largo do Chiado, em frente ao Café A Brasileira, outra estátua homenageia um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, com seu indefectível chapéu, sentado em uma cadeira onde, dizem, desde 1910, tomava o seu café diariamente e participava de tertúlias intelectuais com vários amigos. Espera-nos outra vez grandes convulsões sociais? Não interessam as grandes convulsões, como a guerra e as crises dos países. Enquanto não entrem por nossa casa, não nos importa a que portas batem. Isto que parece que se apoia num grande desprezo pelos outros, realmente é apenas por base o nosso apreço cético por nós próprios. Os epiléticos, são na crise fortíssimos. Os paranoicos raciocinam como poucos homens normais conseguem discorrer. Os delirantes, com mania religiosa, agregam multidões de crentes, como poucos, se alguns, demagogos os agregam, e com uma força íntima que estes não logram dar aos seus sequazes. E então, vemo-nos e não nos vemo-nos. Olhamo-nos e cada um escuta apenas a voz que tem dentro de si. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa em 1888 e foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português. O crítico literário Harold Bloom o incluiu em seu cânone entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental, não apenas da literatura portuguesa, mas também da inglesa. Tirar uma foto sentado à cadeira na mesa de Fernando Pessoa é obrigação de todos os visitantes do Largo do Chiado. Lisboa é a mais ocidental das capitais europeias, estando nas costas do Oceano Atlântico e no estuário do Rio Tejo. O Tejo nasce na Espanha e atravessa toda a Península Ibérica após percorrer 1.007 quilômetros. O rio foi de imensa importância para a economia de Portugal, principalmente no período das grandes navegações, por ser porta de saída e de entrada de navios e caravelas para o Novo Mundo. Os navios atracavam no fundo da Praça do Comércio e vinham carregados com porcelanas chinesas, especiarias indianas, pau-brasil e açúcar. Vinham também grandes animais exóticos como elefantes, leões e rinocerontes, que protagonizavam desfiles nas ruas da cidade com grande admiração popular. No princípio de sua história, a Praça do Comércio foi chamada de Terreiro do Paço, uma vez que, em 1511, o rei Dom Manuel I transferiu sua residência do Castelo de São Jorge para este local junto ao rio. É uma das maiores praças da Europa, com 36 mil metros quadrados, e enquanto sede do Palácio Real, foi palco de importantes fatos da história de Portugal. Assim, no dia 1º de dezembro de 1640, a antiga praça assistiu ao fim da União Ibérica, ou seja, da unificação das coroas espanhola e portuguesa, ocorrida em 1580, a partir da crise sucessória do trono português. Naquele dia, ocorreu a prisão da Duquesa de Mantua e a morte do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, que foi atirado de uma janela do palácio para o terreiro. Em 1º de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos e seu filho, o príncipe real Dom Luís Filipe, foram assassinados quando passavam pela praça. Estava iniciada a intolerância dos portugueses com a monarquia e a luta pela república, que desaguaria na Revolução de 1910.
A 5 de outubro de 1910, a praça do município, junto ao terreiro, foi proclamada a República, pondo fim a uma das mais antigas monarquias do mundo. Foi durante muito tempo a entrada nobre de Lisboa e nos degraus de mármore do Cais das Colunas, vindos do Rio, desembarcaram e foram recebidos chefes de Estado e outras figuras de destaque. Em 18 de fevereiro de 1957, a Rainha Elizabeth II do Reino Unido desembarcou no Cais das Colunas na sua visita a Portugal. No centro da Praça do Comércio fica a estátua equestre de Dom José I, que foi erguida em 1775. Dom José I reinou de 1750 a 1777 e seu reinado foi marcado pela maior tragédia sofrida por Lisboa. Um terremoto de enorme magnitude ocorrido em 1º de novembro de 1755, que destruiu toda a cidade. Graças à competência e mão firme de seu primeiro-ministro Marquês de Pombal, a cidade foi totalmente reconstruída e que deu ao rei o cognome de O Reformador. Outro monumento que marca a praça é o Arco Triunfal, que delimita a Praça do Comércio com a Rua Augusta. O arco, inaugurado em 1875, homenageia figuras importantes da história de Portugal, como Vasco da Gama e o Marquês de Pombal, entre outras. Lisboa tem uma grande área metropolitana onde residem aproximadamente 2.900.000 pessoas. Os primeiros habitantes de Lisboa foram mercadores fenícios vindos da Bretanha 1.300 anos antes de Cristo, embora uma lenda reze que a cidade tenha sido fundada por Ulisses, o herói do poema épico de Homero, a Odisseia. Este teria chamado a cidade de Olisipo, em referência a seu porto, nome alterado para Olicipona pelos romanos, que a conquistaram e a povoaram a partir do ano 195 a.C. Os romanos construíram muitos templos, aquedutos e banhos pela cidade, assim como uma enorme necrópole debaixo do que é hoje a Praça da Figueira. No início do século VIII, Lisboa foi conquistada pelas tropas muçulmanas do norte da África e do Oriente Médio, que, por sua vez, construíram mesquitas em cima dos templos romanos e também construíram uma muralha fortificada para proteger a cidade. Esta é conhecida como a Cerca Moura, que se inicia na Porta do Sol, próximo à Alfama, e chega até ao Castelo de São Jorge. Seus geógrafos já se referiam à existência de uma fortificação com as suas muralhas, as quais defendiam a Quaçabá, referindo-se às origens do Castelo de São Jorge. Ali já funcionava o centro do poder político e militar da cidade. À medida que o comércio floresceu sob o domínio mouro, Lisboa tornou-se mais cosmopolita, atraindo cristãos, povos da África do Norte e judeus, e em 1147 foi tomada pelos cristãos, assinalando a morte, expulsão e conversão de residentes muçulmanos de Lisboa e a construção de igrejas católicas sobre as mesquitas. A partir do século XIII, mais propriamente em 1255, Lisboa foi levada à condição de capital do reino e o castelo conheceu o seu apogeu, sendo além do Paço Real o chamado Paço de Alcáçova, Palácio dos Bispos, albergue de nobres da corte, além de fortificação militar. Os terremotos que afetaram a cidade em 1290, 1344 e 1356 causaram-lhe muitos danos, porém era sempre reconstruído. Em 1910 foi declarado monumento nacional
e alguns anos depois foi completamente restaurado, ganhando o aspecto atual. Conhecer o Castelo de São Jorge é uma obrigação de todos os visitantes de Lisboa. Você pode alcançá-lo caminhando, embora o caminho seja em ladeira muito íngreme. O mais fácil e rápido é tomar um tramway, que os portugueses chamam de elétrico, na Praça da Figueira, que atravessa o tradicional e antigo bairro da Alfama para lhe deixar em outra pequena praça, chamada Largo das Portas do Sol, onde o destaque é a estátua de São Vicente. Para muitos, o padroeiro de Lisboa, embora para outros, o patrono seja Santo Antônio. Nas suas imediações está o Miradouro de Santa Luzia, que tem uma excepcional estrutura para que o visitante se deleite com fantásticas vistas do Rio Tejo e de seu ancoradouro para navios de cruzeiros. Venho aqui ensinar e já nem me lembro do medo que eu tinha até de dançar. Embora à distância, terá também uma vista da paróquia de São Vicente de Fora, igreja histórica para o Brasil, uma vez que em seu interior se encontra o Panteão dos Braganças, onde por muito tempo estiveram sepultados Dom Pedro I do Brasil e suas duas esposas, nosso Dom Pedro II e a esposa Teresa Cristina, hoje na Catedral de Petrópolis, soberanos que pertenciam à dinastia Orleans e Bragança. Nesta igreja ainda estão sepultados Dom Carlos e seu filho, o príncipe Luís Felipe, como vimos, assassinados no Largo do Paço, e a estátua de uma mulher na cabeceira do túmulo que representa a nação portuguesa chorando a morte de seu rei. E deixando o Miradouro de Santa Luzia, o visitante ainda deve caminhar algumas quadras em subida íngreme para chegar à porta de entrada do castelo. Porém, muitas construções revestidas com os mais finos azulejos portugueses e alguns painéis com quadros históricos da cidade amenizam a dureza da subida. E aqui está o belo portão de entrada para o pátio do castelo. Uma placa no alto do portão indica que passou por reforma no século XIX. Através dos tempos, o Castelo de São Jorge foi palco de importantes cerimônias ou festividades comemorativas da história de Portugal. Em 1147, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, conquistou o castelo e a cidade dos Mouros. No século XVI, foi o palco escolhido pelo rei Dom Manuel I para receber Vasco da Gama, depois de sua viagem marítima à Índia, saudando com a representação da primeira peça do teatro português, de autoria de Gil Vicente. O evento comemorou também o nascimento do rei Dom João III, neste castelo, em 1502. O castelo preserva ainda 11 torres, cada uma batizada com nome próprio: Torre de Homenagem, a Torre do Tombo, Torre do Paço, etc. Localizado em posição dominante sobre a mais alta colina do centro histórico, proporciona aos visitantes uma das mais belas vistas sobre a cidade e o estuário do Rio Tejo. Por esta razão, é extremamente assediado por turistas portugueses e de todo o mundo. Conhecer o Castelo de São Jorge é uma atividade muito agradável. Passear pelos jardins e miradouros, fazer uma pausa no Café do Castelo, participar de visitas guiadas ou simplesmente admirar suas belíssimas estruturas e estátuas. Também na zona do Jardim Romântico e nos terraços é possível ver alguns elementos arquitetônicos, como estes arcos que integravam a antiga residência real. De seu miradouro é possível identificar inúmeros sítios, também históricos de Lisboa, como a grande e bela Praça do Comércio, as ruínas da Igreja do Carmo, também destruída nos terremotos de 1755, a Praça da Figueira e toda a extensão da Ponte 25 de Abril,
inaugurada em 1966, com mais de 2 quilômetros, que liga Lisboa na margem norte a Almada na margem sul do Tejo. E já nem me lembro do medo que eu tenho. O tabuleiro superior da ponte alberga 6 vias rodoviárias, enquanto que o tabuleiro inferior alberga 2 linhas ferroviárias eletrificadas. Que ando bem como ando. O castelo também ficou muito destruído com o terremoto que abalou e praticamente destruiu Lisboa em 1755, mas foi restaurado entre 1910 e 1940. O Castelo de São Jorge mantém ainda uma grande área chamada de arqueológica por preservar muitos restos e vestígios do próprio castelo em fases anteriores de sua história. Também o seu fosso, estrutura defensiva de todos os castelos, permanece totalmente preservado, bem como a ponte que o atravessa e que conduz o visitante para o interior do castelo. E aproveitando a proximidade, vamos descer por ruelas estreitas e tortuosas, já pertencentes ao bairro da Alfama. A Alfama é um dos bairros mais antigos de Lisboa e foi fundado pelos árabes, que lhe deram o nome de Al-Ahama, que significa fonte de águas boas. Não se vive uma experiência genuína em Lisboa sem se perder entre os becos e encantos do bairro, que é considerado o coração da cidade. Com casas humildes, ricamente coloridas, e varais onde se secam as roupas. Ao andar pelas ruelas desordenadas e estreitas de Alfama, vai sentir-se numa pequena aldeia, ver o Tejo numa outra dimensão, presenciar conversas entre vizinhos e ouvir o fado que ecoa pelas escadarias. Deixando a Alfama em direção à Praça do Comércio, o visitante encontrará uma das mais antigas catedrais do mundo, a sé de Lisboa ou Igreja de Santa Maria Maior. Sua construção se iniciou em 1147, imediatamente após a conquista da cidade aos mouros por Dom Afonso Henriques, aparentemente no lugar da antiga mesquita de Lisboa. E apresenta-se hoje como uma mistura de estilos arquitetônicos, consequência de inúmeras restaurações pelas quais passou, em virtude de vários terremotos. Entretanto, seu interior é resplandecente. Esta catedral é classificada como monumento nacional desde 1910. Em frente à Catedral da Sé, localiza-se outra importante igreja de Lisboa, a Igreja de Santo Antônio de Pádua, erguida, alegadamente, no local da casa onde Santo Antônio nasceu. Sim, Santo Antônio de Pádua nasceu no bairro da Alfama, em Lisboa, em 1195, e morreu em Pádua, Itália, em 1231. Nasceu Fernando e se tornou Antônio, no convento de Olivais, onde estudou. Manda a tradição em Portugal que os jovens que tencionam se casar, no dia do casamento, visitem a igreja, rezem e deixem flores para Santo Antônio, que é o intercessor dos recém-casados. Outra tradição verificada em Portugal diz que se o homem atirar uma moeda e ela parar sobre a Bíblia presa na mão de uma estátua de Santo Antônio em frente à igreja, o santo lhe dará uma boa esposa. De volta à Praça do Comércio, é imperioso para todos que tome a sua mais bela e famosa rua, a Rua Augusta, que liga a Praça do Comércio ao Largo do Rocio.
Foi projetada após o terremoto de 1755 como parte da reforma da cidade. Seu nome foi dado em homenagem à augusta figura do rei Dom José I, o Reformador. Seu calçamento é o mais belo da cidade. É uma rua para pedestres apenas desde 1980, com lindas lojas de marcas internacionais, hotéis e bares que vendem as melhores iguarias portuguesas, entre elas o famoso pastel de bacalhau da Casa Portuguesa. As mesas são postas no centro da rua, onde se toma um bom café ou aperitivo, ou ainda um bom vinho português. É uma rua onde impera a alegria, além do agradável encontro de amigos em cada quadra. Há sempre um músico ou grupo musical, alegrando o ambiente em troca de algumas moedas. A Praça do Rocio, em Lisboa, também conhecida como Praça Dom Pedro IV, é uma das mais lindas e antigas praças da capital portuguesa que o visitante precisa conhecer. O local está sempre cheio. Turistas, famílias, jovens e casais que amam passear pela praça. Principalmente no fim da tarde, onde aproveitam os últimos raios de sol e fazem um happy hour em alguns dos diversos bares e cafés que existem ao redor. Além do mais, a Praça do Rocio fica localizada na região da Baixa, bem próxima ao elevador de Santa Justa, um local dedicado ao turismo no centro da cidade. Antigamente, na época do Império Romano, aqui existia um hipódromo. É aqui também que se realizam feiras e mercados, e por ser tão antiga, é um lugar cheio de histórias e que você não pode deixar de visitar. Ao redor da Praça do Rocio estão diversos prédios importantes em Lisboa, como o Café Nicola e o Café Beira Gare, dois dos cafés mais famosos de Lisboa. No centro da praça, ergue-se um monumento com a estátua de Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I do Brasil, inaugurada em 1870. Na base do pedestal, há 4 figuras femininas, alegorias à justiça, prudência, fortaleza e moderação, qualidades atribuídas ao rei soldado, como era chamado Dom Pedro pelos portugueses. As 2 fontes gêmeas em bronze, mantidas com água natural que brotam da terra no local, foram erguidas em 1889, em posição simétrica ao lado da coluna de Dom Pedro. Entretanto, o edifício mais imponente e nobre do Rocio é o Teatro Nacional Dona Maria II, a brasileira filha mais velha de Dom Pedro I, e que foi rainha de Portugal em 2 momentos, de 1826 a 1828 e de 1834, até sua morte em 1853. O frontão do edifício é sustentado por 6 colunas jônicas e sobre seu vértice há uma bela estátua de Gil Vicente, o criador do teatro em Portugal. A Praça do Rocio é ideal para se visitar a qualquer hora do dia, pois é um local extremamente agradável, do qual você pode almoçar, jantar ou simplesmente relaxar e tirar umas fotografias de toda a sua arquitetura. O chão da Praça do Rocio também é uma verdadeira obra de arte, com pedras de calcário pretas e brancas, com o padrão ondulante. Deixando o Rocio pela Rua Áurea ou Rua do Carmo em direção ao Chiado, o visitante encontrará uma das maiores atrações turísticas de Lisboa, o Elevador de Santa Justa. O Elevador de Santa Justa, também referido como Elevador do Carmo, é um sistema de transporte público que liga a Rua do Ouro e a Rua do Carmo embaixo ao Largo do Carmo, no alto, e constitui-se num dos monumentos mais interessantes da Baixa de Lisboa.
É composto por uma torre metálica percorrida por 2 cabines e por uma passagem também metálica que liga o piso superior do elevador à zona do Carmo. Foi inaugurado em 1902 como um meio de transporte para se alcançar o Largo do Carmo, função que preserva até hoje. Atualmente tem também uma função turística, uma vez que de sua plataforma mais alta permite excelentes vistas e fotos de grande parte da cidade. E sem o ver galgar o fosso. Descendo o elevador Santa Justa, vamos atravessar o Rossio no sentido sul-norte e, tomando a direção nordeste, o visitante alcançará outra importante praça de Lisboa, ou seja, o Largo dos Restauradores. A Praça dos Restauradores homenageia os que lutaram na Guerra da Restauração e celebra a libertação de Portugal do domínio espanhol em 1640, e que já durava 60 anos. O obelisco no centro da praça tem 30 metros de altura e nele estão inscritos datas e nomes das batalhas da Guerra da Restauração. O monumento aos restauradores foi inaugurado em 1886 pelo rei Dom Luís I. As figuras de bronze que se destacam no obelisco representam a vitória e a liberdade. O piso da praça é formado por filamentos que se cruzam em mosaico preto e branco, encontrado em muitos espaços públicos de Lisboa com o nome de mosaico português. A arquitetura dos edifícios que rodeiam a praça é bastante privilegiada, se iniciando pela estação ferroviária do Rossio, com belíssimas portas em arco trabalhados, com destaque para os 2 enormes portões centrais. Mais alguns metros acima, e a atenção do transeunte é chamada pelo belíssimo Eden Hotel, outrora Teatro Éden, seguido do Palácio da Foz, atualmente um posto para informações turísticas. Continuando em direção noroeste, o visitante entrará na mais bela e charmosa avenida de Lisboa, a Avenida da Liberdade, que liga a Praça dos Restauradores à Praça do Marquês de Pombal. Com cerca de 90 metros de largura e 1.100 metros de comprimento, conta com várias faixas e largos passeios decorados com jardins e calçada à portuguesa. Apresenta ao longo de seu percurso importantes monumentos como o que homenageia os mortos na Primeira Guerra Mundial. A grande avenida termina na Rotunda Marquês de Pombal. No centro, ergue-se o Monumento ao Marquês, inaugurado em 1934. A praça presta homenagem a Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro do rei Dom José I, a quem coube a glória de reconstruir a cidade de Lisboa após o grande terremoto e maremoto de 1755. A sua imagem está no alto da coluna com a mão pousada num leão, o símbolo do poder, com os olhos virados para a Baixa Lisboa, o centro da cidade, onde o estrago produzido pela fúria da natureza havia sido maior. Além do pedestal em pedra trabalhada com 40 metros de altura, onde assenta a estátua em bronze, o pedestal ostenta uma base rodeada por diversas figuras alegóricas, nomeadamente uma figura feminina, simbolizando a Lisboa reedificada, e 3 grupos escultóricos evocando as reformas levadas a cabo por Sebastião de Carvalho e Melo. Mas quem teria sido o Marquês de Pombal? Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal e Conde de Oeiras, nasceu em Lisboa em maio de 1699. Foi um nobre diplomata e estadista português, representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII. Viveu um período da história marcada pelo iluminismo.
Durante o reinado de Dom João V, de 1706 a 1750, foi um obscuro embaixador de Portugal na Grã-Bretanha e em Londres, e do Sacro Império Romano Germânico em Viena. Primeiro-ministro, homem forte do reinado de Dom José I, sucessor de Dom João V, desenvolveu várias reformas administrativas, econômicas, educacionais e sociais. Acabou com a escravatura em Portugal continental em 1761. Foi um dos principais responsáveis pela expulsão dos jesuítas de Portugal e das suas colônias, pois via nestes uma série de empecilhos para implantar as reformas desejadas. A seu grande trabalho foi a magnífica reconstrução de Lisboa, após o violento terremoto, maremoto e incêndios que se seguiram em 1755. Deste período, restou famosa a frase com que o Marquês de Pombal teria iniciado sua árdua tarefa. E agora, enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos. Navegar é preciso, viver não é preciso. A frase atribuída ao general romano Pompeu e imortalizada no poema de Fernando Pessoa define bem o que foi o espírito do português, um povo ligado de corpo e alma ao mar e que através dele conquistou sua grandeza. Portugal foi uma grande potência marítima possuindo territórios em várias partes do mundo, tais como África, Índia, China e, é claro, Brasil. Tudo isso começou lá no Rio Tejo, mais precisamente numa região conhecida como Restelo, hoje Belém. De lá partiam as caravelas para desbravar os oceanos, e nesse local emblemático foram erguidos vários monumentos relativos à história das navegações portuguesas. O mais recente é o Monumento aos Navegantes, que representa uma homenagem ao infante Dom Henrique e aos demais navegadores da Escola Naval de Sagres. Foi instalado por ocasião da Exposição do Mundo Português em 1940, sendo localizado nas imediações da Torre de Belém. Belém é uma área descontraída à margem do Rio Tejo, conhecida pelos restaurantes de frutos do mar e casas decoradas com azulejos coloridos. É dominada por belíssimos jardins verdejantes e floridos, repletos de visitantes locais e turistas que disputam cada espaço e ângulo para a melhor foto ou o filme mais completo. Aqui é possível encontrar pontos de referência históricos que homenageiam o passado marítimo de Portugal. Talvez a mais importante seja a Torre de Belém, construída entre 1514 e 1520, o mais importante monumento de Dom Manuel I. Ao longo do tempo, a torre foi perdendo a sua função de defesa da Barra do Tejo, e a partir da ocupação filipina, os antigos paióis deram lugar a masmorras. O monumento destaca-se pelo seu nacionalismo implícito, visto que é todo rodeado por decorações do brasão de armas de Portugal, incluindo inscrições de cruzes da Ordem de Cristo nas janelas de baluarte. Tais características remetem principalmente à arquitetura típica de uma época em que o país era uma potência global durante o início da Idade Moderna. Foi daqui que partiram algumas das mais notáveis expedições dos descobridores, como a de Vasco da Gama para a Índia em 1497, e a de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Também foi em Belém que a família real portuguesa embarcou em fuga rumo ao Brasil em 1807, com Dom João VI, Dona Carlota Joaquina e o futuro Dom Pedro I. E caberia também a um Cabral fazer a primeira viagem aérea entre Lisboa e Brasil, utilizando um hidroavião como este, o monomotor Fairey F3D, equipado com motor Rolls-Royce. Os aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho fizeram a primeira travessia do Atlântico Sul em viagem acidentada.
O percurso Lisboa-Rio de Janeiro foi completado em diversas etapas, entre 30 de março a 17 de junho de 1922, em evento associado à comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil. Embora a viagem tenha consumido 79 dias, o tempo de voo foi de apenas 62 horas e 26 minutos, tendo sido percorrido um total de 8.383 quilômetros. Entretanto, o principal monumento da região de Belém é o portentoso Mosteiro dos Jerônimos, com certeza a principal obra de toda a Lisboa. Localizado na Praça do Império, com uma grande fonte a poucos metros da sua fachada principal, sua construção iniciou-se por iniciativa do rei Dom Manuel I nos primeiros anos do século XVI e prolongou-se por uma centena de anos, tendo sido dirigida por um conjunto de notáveis arquitetos, com destaque para João de Castilho. O Mosteiro dos Jerônimos encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1907. E em 1983 foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco, juntamente com a Torre de Belém. Em 2007, foi eleito também como uma das 7 maravilhas de Portugal. Extremamente ligado à Casa Real Portuguesa e à epopeia dos descobrimentos, o Mosteiro dos Jerônimos foi desde muito cedo interiorizado como um dos símbolos da nação portuguesa. A partir de 2017, o mosteiro vem recebendo mais de 1 milhão de visitantes anualmente. Seu estilo principal é o manuelino, embora integre elementos arquitetônicos do gótico tardio e do Renascimento, associando-lhes uma simbologia régia, cristológica e naturalista que a torna única. A característica dominante do estilo manuelino é a exuberância de formas e uma forte interpretação naturalista simbólica de temas originais, eruditos ou tradicionais, como as cordas entrelaçadas e os cabos, muitas vezes fazendo nós, redes, meias esferas, pináculos cônicos com cogulhos de formas diversas, colunas torças, bustos de personagens históricas, cabeças de crianças, pequenos animais marinhos, corais, algas, etc. O setor mais nobre do mosteiro é sua igreja, que apresenta uma planta em cruz latina composta por 3 naves à mesma altura, o que lhe dá a característica de igreja-salão, coberta por uma extensa abóbada polinervada suportada por 6 pilares. A profusão de ornatos atinge seu auge nesse vasto espaço do mosteiro. Em 1518, Dom Manuel decidiu em testamento transformar o templo no seu próprio panteão, amplificando o caráter excepcional da monarquia e da linhagem que com ele nascera, como ramo da dinastia de Aves. Mas quis distingui-la através de uma obra suntuosa que estivesse de acordo com os princípios da propaganda régia e da glorificação de um reino que se confundia com a sua pessoa. A igreja é também o panteão para grandes nomes da história e da literatura portuguesa, como Vasco da Gama, Luís de Camões, Alexandre Herculano e Fernando Pessoa. Uma visita ao Mosteiro dos Jerônimos é um agradável encontro com a literatura e a história portuguesa. Lisboa